Sejam bem-vindos a mais um Nortecast, o podcast mais direcional do país. E hoje nós estamos com Manu Imóveis, essa empreendedora, um casal, na verdade, Márcio e Naudiane, né? Eles são empreendedores cristãos, são os pilares mais importantes que existem na vida de um casal que é cristão, né? Empreender com Cristo, isso é muito importante. Então, você vai aprender nesse ramo de imobiliária, um ramo de construção civil, um ramo onde você vai crescer, certamente, você que está interessado, que entrar nesse ramo de construção civil, fica ligado até o final desse podcast, né? Até o final desse podcast que você vai aprender muito, com certeza. Alguém que começou há alguns anos atrás e hoje é referência aqui não só na cidade, mas na região. Então quero que você fique ligado até o final desse podcast. E antes de tudo, não deixa de deixar o seu like, curtir, comentar, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E também pedir para as pessoas falarem de onde estão assistindo, né, Wally? Não é isso? Comenta aí de onde você está assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, se você está assistindo da Paraíba, do Rio Grande do Sul. Comenta aí, deixa no comentário. A gente quer saber, é muito importante para a gente saber da onde você está assistindo, acompanhando o nosso podcast, tá bom? Então, aqui do meu lado está Fábio Gomes. Doutor Fábio, seja bem-vindo, parceiro. Boa noite a você que está nos assistindo, seja bem-vindo ao podcast. E é o que nosso amigo Guilherme falou, esse casal fantástico, que isso é muito falado aqui na região. Então, eles vão falar um pouquinho sobre o ramo imobiliário. Então, não perca, do começo ao fim, vai ser muito interessante. Haja visto que todo sonho do brasileiro é ter a sua casa própria. Então, é uma oportunidade de você entender um pouquinho sobre isso. Já deixa o seu comentário aí, porque é um ramo, acho que construção civil e trabalhar com sonhos é um ramo muito bom, mas também de muita responsabilidade. E eles enveredaram por esse caminho e vou mostrar para vocês aí como começou, os desafios que enfrentaram e como chegar aonde eles chegaram, né? Aonde eles estão hoje. Sejam bem-vindos, Márcio e Naudiane. Sejam bem-vindos à nossa casa. É um prazer receber vocês aqui com a gente. A gente agradece muito. Boa noite, né, Guilherme? Boa noite, doutor Fábio. Boa noite, Wally. E a você que nos assiste, né? É uma satisfação tamanha. É uma honra, né, estar aqui com vocês. Meu esposo, acredito que está honrado também. Márcio, que graças a Deus. Vozeirão. Obrigado. Então, quando eu recebi o convite, eu me senti lisonjeada, né? Porque vale a pena, né, falar um pouco da nossa área. É uma área que abrange, né, os sonhos das famílias. E para a gente é muito gratificante, né? Porque a gente participa e acaba que se torna amigo, né? Daquelas famílias que confiam no nosso trabalho. E ao longo desses 8 anos, a gente adquiriu, graças ao Senhor, muitas amizades. Legal isso, e ela coloca logo de início, graças a Deus, né? Sim. Acho que é muito importante isso. Sim. E para quem está nos assistindo, Deus acima de tudo, né? A gente precisa colocar Deus acima de tudo e a gente vê o brilho de Deus na vida de vocês. É bom a gente falar sobre isso, porque eu vejo a tranquilidade de Márcio. Eu não sei se ele é assim, né? Sim, em casa, né? Mas ele transparece muita tranquilidade, aquela pessoa tranquila, né? Só não pise no calo dele. Eu já tenho alguns por conta da construção. Pois é. Mas é bom, Naudiane, eu sei que hoje vocês têm a imobiliária, já estão estruturados, mas não foi sempre assim, né? Me conta aí, como foi que começou, como foi que você descobriu aí esse ramo, entrou nesse segmento? Vamos lá. Desde pequena,
eu sempre tive a vontade de ser útil. Isso foi algo que Deus plantou no meu coração e eu saí buscando, né? Nem sempre foi fácil, tivemos altos e baixos, mas eu confiei em Deus, né? E chegou o momento e Ele me encontrou no ramo imobiliário. Caramba. Né? O que acontece? Aos 14, eu fui selecionada para o jovem aprendiz da Caixa Econômica. 14 anos? Aos 14 anos, né? E aos 19, eu recebi o convite de Heraldo, que era o então gestor da Seralpa, e para fazer a gerência administrativa e financeira da empresa, onde eu passei 8 anos. Heraldo Feijó, um abraço. Então, aí aprendi muito com ele, com a diretoria da Seralpa, aprendi muito na Caixa, né? Foi uma escola, né? E após essa jornada na Seralpa, ele me convidou para gerenciar a Feijó Imóveis, quando ele inaugurou. E foi com ele que eu aprendi, né? Então, assim, eu sou muito grata, ele sabe, Ceissa sabe, a família sabe. E até hoje eu pretendo e vou honrar a Deus, né, que me mostrou esse caminho, e a ele, porque me ensinou. E aqui estamos nós, né? Heraldo é uma referência também, né? Uma pessoa com um caráter espetacular. Empreendedor Sim, nato. Sim. Rapaz, ele deu uma aula aqui de empreendedor, passou dados aí muito importantes. Sim. Um cara que estudou muito, ele dizendo aqui que estudou muito mais do que muitas pessoas que estão nas universidades. Na universidade, para fazer os postos e tal. Ele disse, rapaz, eu conheço tudo. E é muito importante isso, você estudar, Sim, né? sim. No seu caso, hoje você trabalha com casas e financiadas, né? Mas aí teve o início lá na Caixa Econômica e isso ajudou, né? E muito. Você Aos não sabe 14 como anos. faz diferença, né? Então, assim, a minha dica para você que é jovem, né? Procure estudar, porque o seu currículo, ele pode ser selecionado para uma instituição dessa como jovem aprendiz, e isso vai fazer bastante diferença no seu futuro lá na frente. Ainda funciona, jovem? Ainda funciona, né? Nós temos hoje a gente vê tanto no Banco do Brasil como na Caixa e alguns órgãos federais que utilizam esse sistema do jovem aprendiz. E assim, eu sou muito grata a Deus porque me deu essa oportunidade, porque ele fez toda a diferença no meu processo, né? Esses 5 anos que eu passei na Caixa me deixaram tarimbada, assim, na questão de financiamento. Aprendeu Aí vale a bastante, pena, né? aprendi O caminho. bastante, sim. Aí já mostra a força de quem pretende empreender, porque desde os 14 anos, né, já norteia a vida e prepara para o futuro. Então você que está nos escutando já pega a dica dela, Sim. pega já esse código dela aí, né? Sim. Começa cedo. E é legal que ela falou assim, eu queria ser útil. Né? Sim. Queria ser útil, isso é Sim. muito, muito legal, cara. Fantástico, é uma motivação, né? Um porquê. Sim. Às vezes a pessoa ela quer trabalhar só por trabalhar, quer ter um emprego às vezes, né? E eu estava comentando esses dias com um colega, e ele falando sobre isso, que a gente montou o Nortecast, criamos o Nortecast com o intuito de dar força ao empreendedor, Isso. que o empreendedorismo salva vidas, famílias inteiras. A gente acredita muito nisso. Né? E você vê que nas cidades, acho que no Brasil todo, no mundo todo, não se dá ênfase ao empreendedor. E é ele que movimenta o comércio, ele movimenta o país, principalmente os pequenos empreendedores. Né? A gente precisa de mais estímulo, né? O empreendedor precisa de mais estímulo, que a gente não tem mais, isso à parte. Mas assim, a gente precisa, na nossa cidade e região, mostrar que o que a gente faz é importante. Né? O que o empreendedor faz é importante. E também que ele é importante para a cidade, ele é importante para a região. Só que também não é qualquer pessoa que vai empreender. É a pessoa que tem um porquê, ela tem um motivo, né? Motivação, né? Ela tem uma motivação. A sua motivação era queria ser útil. E aí começou aos 14 anos empreendendo, vamos dizer assim, empreendendo em uma outra empresa, trabalhando ali, aprendendo, absorvendo. E isso foi útil, né, Naldine? Sim, com certeza. A remuneração é importante, sim, mas ela é consequência, né? Então, se você tem um motivo, tem um porquê, e você confia em Deus, ele lhe guia,
né? Assim como ele guiou Abraão, que saiu de uma terra estranha para uma terra desconhecida, e ele foi bem-sucedido, o empreendedor ele é bem-sucedido se ele confiar em Deus, se ele tiver um objetivo, né? Então, foram minhas duas ferramentas, foi confiar em Deus e a segunda, o objetivo. E graças a Deus deu certo, mas nem sempre foi assim, tá? Porque quando a gente iniciou no ramo imobiliário, houve uma época, acho que vocês se recordam, que teve, acho que um governo de Dilma que ficou sem recurso para financiar. Então, não tinha muito recurso na Caixa. Então, a gente resolveu, estudando em casa, que tudo a gente sempre faz com o Papai do Céu e juntos, a fazer um investimento na área de caixa aqui. Então, a gente expandiu as atividades para ficar tipo uma lotérica. A gente só não fazia jogos. E fizemos, a gente juntou todos os nossos recursos, investimos alto. Esse caixa aqui funcionava próximo ao que preço. Eu lembro. Né? Então, até que a gente estava bem sucedido, estava tendo uma movimentação expressiva, faturamento ok, mas acontece que não era plano de Deus para a gente. A gente tem essa noção hoje, porque a gente prova tanto que fomos assaltados 3 vezes. Caramba. E no terceiro eu fiquei com trauma, né? E cheguei em casa e disse, Márcio, não tem mais como, eu tenho que voltar só para ficar com o ramo imobiliário, porque eu não tenho mais condições de passar por isso, porque realmente é muito assustador. E ele topou, ele concordou, sempre me incentivou, né? Ele sempre esteve junto comigo, sempre esteve pronto para investir, sabe? Porque lá em casa sempre foi assim. A ideia vinha na minha mente e o investimento vinha dele. E ele sempre confiou, sempre acreditou, e graças a Deus vem dando certo. Então, foi quando a gente voltou. Aí, mudamos de endereço. E foi justamente na época que os recursos voltaram. Para você ver que foi plano de Deus mesmo. Mas acontece que tivemos grandes prejuízos, né? A gente teve um prejuízo altíssimo. A gente montou estrutura lá. E começou praticamente do zero. Eu lembro ali. Né? Aí, viemos para aquela rua Roberto Nogueira, que é a rua de Maria do Carmo, ficamos lá. Aí conseguimos comprar um ponto próprio, em pouco tempo depois, na Aparício Veras. Só que a gente sentiu a necessidade de ir para mais próximo dos bancos. Aí deu tudo certo, a gente está hoje situado ao lado do Pilão, ali vizinho do Banco do Brasil. E, graças a Deus, está atendendo bem melhor do que antes, bem melhor do que no início. É muito importante essa parceria, né? Essa cumplicidade de vocês. E que às vezes falta em muitos casais, né? E essa sensibilidade de acreditar, de Márcio, não, ela tem um projeto e eu vou lá e acredito. Ô Márcio, mas assim, dá um frio na barriga na hora de investir, ou... Você vê a conta diminuir, né? Mas foi por uma causa justa e graças a Deus tá dando certo. Tem dado certo. Agora, essa frase de tem dado certo, acho que também não é muito simples assim, não. Né? Às vezes a gente acredita muito tem muito essas crenças, mas vocês trabalharam. Não é só dar muito certo, né? Por exemplo, você começou lá na Feijó Imóveis. Sim. Né? E aí, certamente, passou muitos perrengues. Quando saiu de lá, o início, como foi a credibilidade? As pessoas já acreditavam em você, já procuravam na Aldiane, como foi? Então, na época que eu saí da Feijó, não foi de imediato que a gente iniciou a Manu, não. Na época, eram limitados os construtores e tinha um que predominava, que era Petróleo Preto, que hoje continua, sempre foi o ramo a principal dele, que era a venda de carros, mas ele iniciou na construção civil e começou a fazer algumas casas e fez o convite e eu fui trabalhar lá com ele. Então, ele construía e eu vendia. Então, assim, a gente desenvolveu essa parceria e acabou que a propaganda, né, aquele trabalho de formiguinha deu certo. O pessoal foi conhecendo. Aí, pouco tempo depois, veio aquela luz, né? Manu Imóveis. Na época, a gente só tinha uma filha, que é a nossa primogênita. E por que não? Aí foi quando Petróleo também quis investir mais na área de veículo. Aí a gente sentiu a necessidade de abrir a Manu, viu a cidade crescendo, viu
o desenvolvimento está avançando e a gente confiou e deu certo. Mas Manu saiu de quê? Minha filha, a mais velha. Ah, Só tínhamos ela, né? Quando... É homenagem, né? É Manuela, É. é Manu. E deu super Legal. certo, né? 90% de nossos clientes e parceiros me chamam de Manu. Eu já me adaptei. eu vi o Ali chamando ali, Manu, Manu. e aí eu... Não é Naldiane? Isso é interessante porque muitas pessoas elas querem empreender e eu percebo que elas vão muitas vezes no pensamento positivo e não estão preparadas para os percalços que fazem parte do processo. Também foi isso que aconteceu com vocês? Sim, quando o percalço aconteceu, então a gente teve que se curvar e elaborar uma nova estratégia. A gente só não podia desistir, né? A gente começou praticamente, recomeçou, reinventou a empresa, porque assim, a gente tinha tido um choque muito grande, né? Uma perda financeira alta para a gente na época, mas a gente, por perseverar, né? E confiar que a gente estava no caminho certo, e acho que 3 feirões que a gente fez, a gente teve um resultado assim muito gratificante, né? Para a empresa, para a cidade, e isso alavancou assim uma motivação divina, sabe? Que mostra a gente que a gente está no caminho certo. Ô, Naldiane, mas aí quando vocês montaram, era uma casa lotérica? Não, era um caixa-aqui, É um né? caixa-aqui transacional, que atua com todas as atividades dos parceiros caixa, só não jogos. Tá, pagamento, tudo, né? Tudo. E aí... Financiamento também. Financiamento também. Mas na época, por estar escasso o recurso, né, no banco, a gente teve que procurar diversificar as atividades. E estava dando certo, se não fossem os assaltos, né? Estava dando certo. Mas a gente entende que foi um obstáculo e, graças a Deus, a gente venceu. E durou quanto tempo ela? Da abertura até o fechamento? 8 meses. 8 meses? 8 meses. 8 Caramba, meses. aí para um investimento alto Foi um investimento baque alto. muito grande. Foi. Mas assim, a gente sentiu, né, financeiramente, mas você acredita que em menos de um ano o Senhor restituiu 3 vezes. Glória a Deus. Massa. Isso é importante que você está falando, porque quem deseja empreender tem que ter justamente essa noção de que precisa perseverar. Precisa acreditar no projeto, porque vão vir situações em que dá vontade de desistir. Aconteceu isso com vocês também? Aconteceu, com certeza. Mas a gente tem um fator, assim, um dos fatores, né, que nós temos bem positivo na nossa história são as parcerias. A gente tem muita gente do bem que confia na gente. Muita gente mesmo, assim, pessoas sérias, idôneas, que confiam na gente e entregam os bens, porque assim, é necessário uma confiança para que haja uma relação bem-sucedida, né? Verdade. E a maioria dos afogadenses, eles confiam plenamente na gente. E isso, assim, é o ponto crucial para o desempenho da nossa marca. E essa questão que você falou do network. Mas eu achei interessante uma frase que ela disse também, Márcio, que veio o percalço, mas a gente nunca pensou em desistir. Até cogitou, mas a gente... Porque a gente é falho, né? Ser humano é falho, Guilherme. Não, mas assim, eu achei legal você falar isso, porque assim, mesmo deu errado, né? Sim. 8 meses para quem investe num negócio, né? Porque vamos falar de números. Foi o quê? Vamos dizer que foi uns 50, 100 mil reais que vocês investiram. Por aí. Para quem tem, beleza. Né? E para quem não tem, né? Que como você falou, a gente investiu tudo ali, se apertou e investiu. E aí? Sim. Não é? Sim. Faz uma diferença, viu? Faz uma grande diferença. Não é? Mas aí, como o Naldiano falou, a gente colocou Deus na frente, conversamos em casa juntos, vamos para frente, que é para frente que se anda. Boa, então é esse pensamento aí que Sim. eu acho legal, né? Sim. Essa forma de pensar, porque às vezes a gente deu errado, tá, mas vou desistir, não vou fazer mais nada não. Não, vamos pra frente, né? Acho que isso é muito legal. E Deus, né? Deus ali acima de tudo. Eu lembro no terceiro assalto, né? Tava até um episódio inusitado, porque eu tava atendendo o antigo delegado da cidade, Dr. Biratã. E a esposa, ela tava grávida, eles se recordam, se eles me ouvirem, eles vão lembrar. Ela tava grávida da segunda filha deles.
E eu estava vendendo um imóvel a eles dois, e o assalto ocorreu, e eles assistiram na câmera o momento que o cara sacou a arma, que era de brinquedo, né? Caramba. Aí a esposa grávida, ele só fez pegar a pistola, por questão de segundos, ele não atirou, né? Então, isso assim, foi um trauma que ficou na minha cabeça, mas graças a Deus eu superei. E eu pensava muito no hino, que eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui conhece, que é um que diz assim: eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Então, esse hino foi, assim, de suma importância para eu superar. E, graças a Deus, estamos aqui, né? A marca consolidada, né? E eu sempre digo, todos os dias, que a Manu Imóveis existe, sim, existe. Mas o principal objetivo das pessoas, dos seus idealizadores, é mostrar que vale a pena servir a Deus. Que benção. A remuneração é importante? Nós precisamos. Nós temos filhos, temos família, mas ela é consequência. Você acredita que eu vinha falando isso hoje com a minha esposa? Eu descendo aí, eu disse a ela, quando a gente, no início, que é muito difícil, que você precisa, né, do dinheiro, tudo que Sim. entra, você precisa pagar uma conta, comprar um negócio e tal. Isso é muito importante, né? E aí não é que você pensa só no dinheiro, é porque você precisa que entre para que pague as suas obrigações. Sim. Mas sim. quando o negócio cresce, por exemplo, hoje a gente faz o que a gente faz, como vocês fazem, cada um faz, Fábio aqui, faz para que o cliente saia satisfeito, para que a expectativa seja suprida. Por exemplo, vocês trabalham com uma responsabilidade muito grande, Fábio também trabalha com saúde, Márcio também que trabalhou aí na área da saúde muito tempo também. Um bom tempo. Mas assim, é com responsabilidade, né? Imagina uma pessoa que trabalha como vocês trabalham com sonho, né? E você vai entregar uma casa própria e esses sonhos se tornam um pesadelo. Então, é uma responsabilidade muito grande. E aí o nosso objetivo é fazer com que essa pessoa saia satisfeita, feliz, e a gente fica feliz. Consequentemente, veio o dinheiro. Mas isso não é tão importante. Não é? Hoje não é tão importante. É legal, é bom o dinheiro, mas o mais prazeroso, eu estava falando para minha esposa, é você ver no cliente ele satisfeito. Com certeza. Ele feliz. E eu vejo isso, esse compromisso, esse comprometimento de vocês com isso, o esforço de vocês, Naudiane, desde o início. Eu lembro que no episódio eu estava comentando até com o Ali, que a gente foi, aí eu disse a ela, Naudiane, a gente precisa, minha esposa foi lá, a gente precisa comprar uma casa e tal. Ela disse, não, a gente resolve, vamos lá, e foi mostrar o terreno, tal, aquela coisa toda. No final a gente não fechou o negócio. Ainda. Não fechamos ainda, mas ela assim, aquela boa vontade, e tirou aquele peso das nossas costas que a gente ficava pensando, meu Deus, não vamos conseguir porque nós não temos renda e tal. Ela disse, não se preocupe, não. Não se preocupe que a gente resolve tudo isso. Né? E assim, isso é muito bom, né? Você se comprometer com o cliente, né? E para quem está nos assistindo, tem que focar nisso, né? Independente do ramo que você está seguindo, foca em não agradar, mas gerar esperança. Isso, atender a expectativa, né? Isso é fundamental. A pessoa ela vai, procura realizar um sonho. Sim. E você quer uma expectativa disso. Então, de repente, a pessoa chega, procura um imóvel e sai de lá desesperançoso. Isso é horrível. Desesperançoso, cara. É horrível. Imagina aí lá, colocar um dente lá, fazer um tratamento, quando sai lá o dente cai. Ou a pessoa, né? Aí voltando para a área deles, a casa própria é um sonho, né? É um projeto de vida que todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, você quer... E isso é uma dica, né? Que pela conversa aqui você já percebe que eles têm, que é justamente isso. É você ajudar pessoas. Né? Ajudar pessoas. E isso é algo que precisa ser destravado na mente de muitas pessoas. Por quê? Porque tem muita gente rica no Brasil, até aqui na cidade. E as pessoas continuam trabalhando, né? E se essas pessoas pensassem só em dinheiro, será que se elas vendessem tanto a quantidade de imóveis que tem, o próprio comércio que ela tem, será que elas não conseguiriam viver de renda? Óbvio que sim. Sim. Né? Mas elas continuam ainda trabalhando, colocando aquela máquina para girar com 50, 100 funcionários, entendeu? Dor de cabeça, mas isso tem um propósito, tem um objetivo na vida. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. Sim. Ela enxerga o lucro, né? Às vezes, e aí tá no caminho errado. Isso. E, Márcio, deixa eu conversar com você também. Você caiu de paraquedas aqui, veio de Garanhuns. Como foi que chegou aqui?
muitas viagens. Eu era jovem em Garanhuns, precisava sustentar minha família, que era uma família pobre, né? Em Garanhuns. Minha família que eu falo é pai, mãe, irmãos. Aí se juntou meus irmãos, que eram muitos. Vamos viajar, vamos investir em ótica, né? Que era o ramo que a gente tinha aprendido. E vim posar aqui em Afogados. Eram óticas próprias? Era óticas, a gente alugava um ponto, passava um tempo e viemos para Afogados e aqui a gente ficou. Bebeu da água aqui do Pajeú. Foi o que eu vi na época. Olha, você bebeu água de Afogados. Já era. Ficar. E realmente, até hoje estou aqui, ó, bem casado, graças a Deus. Só tenho a agradecer a população de Afogados, região. Quantos anos, Márcio, aqui? Em 97 eu tive aqui minha primeira vez. Só contar só o meio de conta, como é, vai dar 26 anos. 26 anos. 26 anos. Mas você começou aqui na cidade no ramo de ótica. Eu comecei no ramo de ótica em Afogados da Engazeira, mas não tinha ponto específico, né? Chegava, ia para um local, alugava, pagava, trabalhava, entregava, voltava, até que a gente resolveu ficar em Afogados de vez. Alugamos um ponto e até hoje. Quer dizer, eu não estou mais, né? Hoje eu estou com a minha esposa só no segmento de construção e imobiliária. Certo. E como foi que conheceu o Naudiane? Foi justamente na Caixa Econômica Federal. Lá fui abrir uma conta na época, ela estava lá e a gente se engraçou um para o outro e na época era bem mais difícil, né? Que não tem um recurso que tem hoje. Não tinha o WhatsApp, né? Para chegar na casa e falar com o pai dela... Uma voz muito pesada. Todo dia você ia na caixa fazer um pagamento. Aí eu ia lá na caixa, fazer um pagamento. Fazer um depósito, né? Aí não teve outro. Namoro e casamento. Deu tudo certo. Então até hoje, quantos anos já? 16 de casados, de namorar todo 18, né? 18. Mas aí você de cara já entrou, depois que casaram, você já entrou nesse segmento também, com ela, junto? Continuei investindo, sim, na minha família, na minha esposa, mas continuei trabalhando no segmento de saúde. Passei muito tempo viajando, que não é só aqui em Afogados, é a região inteira para administrar, né? Aí tinha que às vezes passava uma semana fora e ela ficava administrando a casa e também a questão de vendas, né? Que ela teve que iniciar, como ela falou, Petone Preto. E dali surgiu a Manu Imóveis. Né? E aí como foi que você que agora você faz parte da construção, você constrói? Justamente o crescimento da Manu. Ela não poderia deixar ela ficar sozinha numa área que está crescendo tanto, né? Como é que ela ia dominar se não tiver com o apoio do esposo do lado, né? Aí Legal. Eu disse, não, vou ter que decidir. Aí me decidi, vou ficar só com construções e na imobiliária. Boa. Ele viu a necessidade, né, Naudiane? Sim. Isso é muito bom, essa parceria. Vocês estão construindo, como é que a gente chama de um ciclo lá, né? Por exemplo, eu vendo capinha de celular, né? Mas aí tem gente que tem um fornecedor que eu posso... Como é que a gente chama? Esqueci agora o... Atravessador? Não, inclusive Pablo Massal fala sobre isso, eu esqueci o nome desse ciclo aí que a gente... Ecossistema? Ecossistema. Vocês estão fazendo um ecossistema, né? Isso mesmo. Ela vendia a casa, mas quem construía era outra. E agora você constrói, tá tudo em casa agora. Mas lembrando que a Manu também tem outros parceiros construtoras, né? Assim, no nosso caso, ele está construindo imóveis de alto padrão, de padrão elevado. Mas a gente tem cerca hoje de 27 construtores. Ambos de todas as classes. Sim. Né? Em Afogados ou na região? Na região. Né? Nós temos construtores em Carnaíba, Iguaraci, Tabira. Né? Tabira está começando agora, porque é uma cidade ampla, mas que o pessoal lá ainda não aderiu à legalização dos documentos. A maioria dos imóveis lá é documentação de recibo. Tabira. Tabira. E tem potencial. Né? Então, está ingressando agora. Então, o objetivo nosso realmente é expandir para a região. Né? Inclusive, eu fui em Tabira, acho que eu vi uma plaquinha da Manu também lá. Ótimo, joia. Naudiane, e vamos falar um pouquinho de dificuldade, né? Qual foi a maior dificuldade na Manu Imóveis que você já pegou, assim, enfrentou? A escassez de recurso, né? Que eu não lembro se foi 2017,
acredito que foi entre 2017 e 2018. Né? O governo ficou sem recursos para financiar na construção civil pela linha de crédito de SBPE. Então, assim, você vê a necessidade das famílias, porque sempre tem uma família querendo sair do aluguel. Isso. Mas, infelizmente, pelas condições sociais, nem sempre pode adquirir um imóvel à vista. E o financiamento facilita, né? Então, quando as instituições ficaram sem recurso, com um recurso limitado, dificultou um pouco, né, para o nosso ramo. Mas, graças a Deus, foi temporário e você vê que teve uma pandemia agora e para nossa surpresa, né, que foram desígnios de Deus, a construção civil surpreendeu, né? Não parou. Não parou, né? Inclusive, foi escape de muitos profissionais, porque tem muito o informal, tem o ajudante de pedreiro, né? Tem o servente, tem o pintor. Então, muita gente depende da construção civil no nosso país, né? É o motor da economia, a construção civil. Isso, quando ela está isso. forte, o país vai forte. Isso. Então, assim, fez total diferença, né? Na pandemia, nossa cidade, graças a Deus, não sofreu tanto abalo, porque, assim, quando a movimentação na construção civil ganha os operários, ganha os profissionais envolvidos, ganha a família que está adquirindo o imóvel e ganha o município imposto. Verdade. Né? O faturamento, graças a Deus, do nosso município foi bom, né, nesse período. E faz quanto tempo que a Manu mesmo existe? 2014. 2014. Né, que nós iniciamos no ramo foi em 2012 com o Heraldo. Em 2013 a gente foi para Petrônio Preto e em 2014 nós iniciamos com a Manu. Nesse meio tempo aí, pensou em alguma vez assim, chegou desmotivado, o negócio não está andando? Só nessa época mesmo da questão da escassez de recursos que bateu assim uma leve desânimo. Que até na nossa caminhada, né? Às vezes a gente desanima, né? Que é natural do ser humano. Mas, assim, eu creio que o segredo está em confiar. Você confia em Deus, confia em si e deixa as coisas acontecer. Tem uma frase muito que a gente escuta que é deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Né? Mas aí eu tenho visto que vocês fazem muito investimento, né? No próprio negócio. Sim. Né? Vocês saíram dali daquela rua de trás, ali Sim. Hoje estão na praça. Sim. Esse investimento no próprio negócio, ele vale a pena? Tem valido a pena para vocês? Com certeza. Quer falar, amor? Fale você. Com certeza. Se você presta um serviço, seja ele em qualquer área, e você visualiza que em um determinado local você vai proporcionar um atendimento mais eficaz, né? Melhor para o seu cliente, por que não? Eu acho que deve se analisar, acho que todo investidor, todo empreendedor deve fazer essa autoanálise. Se o local, se as condições físicas do ambiente dele está proporcionando um bem-estar ao cliente, então se ele identificar que vale a pena ele ampliar, modificar, vale a pena buscar recurso e investir, porque isso desperta interesse no cliente. Esclarecimentos também lá. Que hoje tem uma advogada, temos pessoas credenciadas que, para realizar o sonho da casa própria, precisa ter uma equipe preparada para isso. Né? Quando a gente veio para a praça, a gente fez o organograma da empresa. Então, hoje a gente tem o departamento de vendas, tem o departamento jurídico, tem o departamento de aluguel e o departamento Caixa Aqui, que é o serviço prestado da Caixa. Lá também tem? Sim, nós somos correspondentes da Caixa. Né? Legal, bom saber disso também. Somos. Então, assim, a gente setoriou e cada profissional tem a sua atividade e a gente vem investindo, né, proporcionando curso, porque se você não estuda, se você não busca conhecimento, você fica parado no tempo. Eu acho que o empreendedor deve se especializar na sua área e não se acomodar. Naldiane, em São Paulo, quando a gente se formou, eu e minha esposa somos formados também, né, em corretores de imóveis. Porém, não exercemos hoje. Mas em São Paulo tem uma cultura já mais, vamos dizer, mais acirrada, né, de o cliente procurar um corretor de imóvel. Né? Não Sim. tem aquele... Se tem um corretor ou alguém que vende casa de forma informal... Sim. Né, denunciado pelo delegado, né, por alguém lá e não pode.
né? Então, já tem aquela cultura mais eficaz, né? De se procurar um corretor de imóvel, até porque é mais seguro, né? Procurar uma imobiliária. Mas aqui no nosso interior, a gente não tem muito essa cultura, né? Eu queria que você, diante disso, me respondesse o que é realmente um corretor de imóveis, o que ele faz e qual a responsabilidade que ele tem, Sim. o corretor. O corretor, como todo profissional, né, ele é alguém para facilitar a vida das pessoas. Então, ele é a ponte. Ou seja, Fábio quer comprar e Guilherme quer vender. Então, se existe uma ponte, tem mais possibilidade de sucesso. Porque, às vezes, Guilherme quer vender, mas Fábio vai saber como que Guilherme está ali com aquele produto, aquele imóvel que ele almeja. Então, quando existe o corretor, a ponte, o facilitador, então há mais chance de sucesso. Então, o corretor, ele é alguém que desempenha uma atividade para facilitar a vida das pessoas. Meu entendimento é esse, né? Também existem as questões burocráticas também. Justamente porque muitas vezes o nosso cliente, quando ele realiza o sonho, concretiza o negócio, aí ele diz, eu não pensava que era fácil e simples assim. Né? Porque realmente você se dirigir a uma instituição, tem aquelas filas, né? Às vezes, até o pessoal das agências aqui tem vários bancos, vários profissionais bancários bem atenciosos, mas as demandas são tão grandes que não tem como ele não atender na fila. Então, quando tem o corretor, a pessoa sabe que vai comprar e só vai no banco, pelo menos lá na Manu, ele só vai no dia de assinar o contrato. Já é uma viabilidade, né? Significativa. Então, assim, o corretor existe para isso, para desburocratizar, como o Fábio citou. Isso e também, assim, a parte de como está o imóvel, né? Se realmente o imóvel está legalizado, né? Se ele não é, vamos dizer, ele não é de herdeiro, se realmente pode ser vendido ou financiado, né? Se é bem construído? Se é bem construído também? Se é bem construído também é muito importante, né? Acho que o corretor ele também faz toda essa parte aí, né? Essa Esse questão, meio campo, né, vamos dizer. da segurança. Da segurança. Qualquer imóvel que for financiado, ele tem que ser passado por uma vistoria de um engenheiro credenciado. Então, o engenheiro vai atestar se o imóvel é apto ou não. Então, assim, dá essa segurança para a gente, né? Porque se o imóvel não tiver condições, não tiver dentro das normas de engenharia civil nacional, ele não vai ter como ser financiado. Então, tem essa segurança na vistoria. Porque aqui tem muita aquela cultura, né? No interior tem muita essa cultura. Não, tem um fulano que tá vendendo uma casa ali. Aí procura o ciclano da esquina ali que ele tá vendendo, ele sabe quem vende. Aí compra uma casa e, às vezes, aquele sonho, né, né, Márcio? Aquele sonho que ele tinha se torna num pesadelo. Tem que ter, assim, a orientação de um corretor, de uma pessoa com esclarecimentos, né? Por isso que hoje a Manu está lá de portas abertas para esclarecer as dúvidas da família que deseja comprar seu imóvel, né? É feito você ir vai ajeitar o seu dente e você procurar um borracheiro, não dá, né? Não dá. Não dá. Então é muito importante a gente esclarecer isso, o que é o corretor. Sim. E qual a diferença do corretor para a imobiliária? O corretor, ele atua, lógico, em todas as áreas do ramo de negócios imobiliários, mas no caso da imobiliária é você ter um escritório, né, uma rede credenciada, juntar instituições financeiras. Na imobiliária você vai proporcionar conforto, né, viabilidade, porque o corretor só em si, né, ele vai atuar na rua. É eficaz? Até mas não tem, assim, não há como se comparar com um escritório qualificado, com profissionais que são ali treinados. É totalmente amplo, né? A questão da imobiliária amplia a atuação do corretor. Vocês dividem hoje por setores lá? Por setores, né? Jurídico, o setor de corretor, né? Dos corretores, a construção, que é com o Márcio, o Caixa Aqui, que são os serviços da Caixa, e o nosso, né, que é a administração. Mas você hoje está na rua, atua na rua, que eu vejo que você tem alguns corretores que trabalham também ligado lá, os parceiros que trabalham ligado com a Manu Imóveis, né?
Faz parte. Faz parte. E diga a você que faz total diferença, né? Bastante, muita. Temos que ter uma conexão com eles também, é claro, né? Senão não tem como atuar com uma frequência maior, né? É o famoso network, né? A gente precisa, né, dessa rede. Sim, precisa. E eu gosto de estar na rua, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de fazer amizade. E cada pessoa ali que fecha um negócio com a gente, ela deixa um pedacinho na nossa história. Legal. A Manu Imóveis, a gente está falando sobre muito essa questão imobiliária, mas ela não trabalha só com isso também? Tem alguma questão de aluguel, outras áreas? Sim, também atuamos, né? A administração de imóveis, você vê pessoas que vão embora da cidade e por algum motivo não querem se desfazer do patrimônio, é um patrimônio familiar. Entregam na nossa mão e a gente administra o imóvel, né? E tem muito, sabe? Você pensa que não existe, mas existe. Né? Muita gente que procura os grandes centros por questão de saúde, outros por questão de instrução, de ensino, e deixam conosco que a gente administra. Dá muita dor de cabeça? Muito. Toda a área, né? Todo ramo tem seus altos e baixos, tem suas dificuldades, mas se não for assim, não tem graça. Mas é justamente essa função, porque você tira essa responsabilidade do proprietário, né? Sim. Então, digamos, é uma parceria muito boa para o proprietário do imóvel que deixa nós somos para administrar. Sim, sim. Nós realizamos o inventário, né, através de Raíssa, que é a advogada que presta serviço, né, à empresa. Então, ela desenvolve o inventário, porque muitas vezes a gente acha que é somente procurar um advogado, mas quando você já deixa na imobiliária, então a gente já procura, se a pessoa quiser vender, já o comprador, já esclarece, né, que vai ter o período todo do inventário, e a gente tem atuado assim nesse sentido, né? Principalmente no centro da nossa cidade, que a maioria dos imóveis são bem antigos. No caso a Manu tem toda a estrutura ali, né? Para quem jurídica e tudo ali. De orientação. Sim. De orientação. Isso, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas elas alugam imóveis e qual é a responsabilidade quando ela sai? O IPTU quem paga é o inquilino ou é o proprietário? Boa. É uma pergunta, né? A outra pergunta, quando existe um contrato, né? Sim. Como é essa questão de quebra de contrato? Existe isso também? Existe. Pintura de imóvel, tem que pintar, tudo isso? São dúvidas que as pessoas têm. Quem é que paga o IPTU mesmo? Essa daí. Olha, é bem peculiar essa demanda, né? O IPTU é um imposto sobre propriedade. Então, é de responsabilidade do proprietário. Porém, né, como é um acordo, é um contrato, há alguns locadores que só aceitam alugar o imóvel se o locatário aceitar pagar o IPTU. Então, como é um acordo, a gente entra em consenso de forma jurídica e fecha o negócio. Na questão de pintura, o nosso contrato ele é feito uma vistoria antes, né, da entrega das chaves e pós, né, na saída. Então, o locatário ele se responsabiliza de entregar o imóvel na condição que pegou. Mas esses dias surgiu um caso bem inusitado, que a locatária alega que deu um vento e quebrou a porta de vidro blindex. Vixe. Não é responsabilidade minha, não foi eu que quebrei. Tem que cobrar o vento. Infelizmente, quem estava de posse é que é o responsável. Mesmo que tenha sido assim algo da natureza, infelizmente está na responsabilidade da posse. Então, são essas questões que a gente esclarece para evitar constrangimentos, né, de certa forma. E essa questão de índice de reajuste, como é que fala, de anuidade, não sei se é uma palavra certa. Sim. Geralmente, nossa região é uma região que eu não posso assim, adequar as condições dos grandes centros a Afogados da Engazeira. E em Recife, por exemplo, tem um reajuste anual, aumentou o salário mínimo, o aluguel aumenta. Aqui eu não tenho como implantar isso aqui. Por quê? Porque o nosso mercado é diferente de uma capital. Verdade. E eu acredito que quem está assistindo, e vocês vão concordar, que os nossos preços são tão elevados quanto a capital, muitas vezes. Né?
E justamente por conta disso que a gente vai no bom senso, vai no mercado, vai contar as condições, para que fique um contrato bom e seguro para ambas as partes. Isso é importante. Legal. Ô Márcio, para quem quer construir, eu, por exemplo, eu quero uma casa de alto padrão. Como é que é feito esse negócio, essa negociação? E Você... a questão é, vamos botar no papel, vamos ver o que vai gastar de ferro, de cimento, de brita, de mão de obra. Eu vou dizer lá em cima o valor e vamos negociar. Você constrói e ela Administra. Ela vai lá e faz a execução faz quanto tempo, Márcio, que entrou nesse... Eu estou realmente, oficialmente na Manu, desde o início, né, claro, mas há 8 anos, há 8 meses eu realmente entrei de cabeça mesmo agora. Entrou com tudo. Com tudo. Mas no caso, uma pessoa, ela quer empreender no sonho dela, que é construir uma casa, né? E ela tem uma certa condição, quer fazer uma casa de um padrão um pouco melhor. Aí, no caso, ela procura a Manu e qual a Manu oferece a arquitetura, os projetos, Sim. A parte burocrática de financiamento no banco, toda essa parte vocês fazem isso? Sim. Sim. Toda essa parte aí é feita com a Manu. Isso. Então, no caso, o cliente, essa parte de construção fica sob a responsabilidade da Manu Imóveis com sua pessoa, de construir a edificação, é isso? O que é feito, como o Naudiano acabou de falar, né? Tem o processo da engenharia. A gente vai acompanhar o que está sendo pedido ali pelo engenheiro, né? Sim. A gente faz de acordo com o que está no papel. Sem dúvida. Sim. Legal. No caso, a construtora, como é? É no seu nome? Sim, é no nome dele. A gente tem parceria, né, com os principais engenheiros e arquitetos que atuam na nossa cidade. Nessa questão de padrão elevado, quem vem atuando bastante são os 2 irmãos, João Marcos e Matheus Estevão. Em breve eles vão estar aqui com a gente. Ótimo. João. Então, eles desenvolvem essa questão, né? E a gente executa. A gente fechou o negócio, deu certo o cadastro no banco, aí a gente passa para a Márcia e a construtora vai executar de acordo com o projeto. Legal. Bom saber. Pode Traz falar. toda a segurança, né, do negócio, ficar bem amarrado, porque a gente vê muitas vezes as pessoas enveredando para essa área e construindo de toda forma. E lá na frente, às vezes, tem um problema nisso. Não. Até porque, antes de iniciar esse processo, ele passa na prefeitura para que a arquiteta do município faça a averiguação. Se tiver de acordo com o plano diretor, é aprovada a licença. Para que, então, a gente inicie a obra. Eu vi esses dias, eu não sei se já iniciou, vocês estão com um projeto de fazer condomínio? Então, essa questão do condomínio, ela ainda está no papel, né? Ela vai sair, tem alguns investidores numa área de seu José Arthur Padilha, né? Um cidadão natural aqui de Afogados, acho que todo mundo conhece. É um senhor de idade já. E provavelmente ele só vai sair do papel em 2024, né? Porque tem que ter a licença de CPRH, é um tanto complicado, né? E é um processo assim, não tão simples como uma construção de uma unidade. Uma unidade você vai até os órgãos competentes, eles dão a licença, você inicia. Já na questão do condomínio, tem questão de arborização, capacidade, tem as questões fluviais, questão de solo, as partes ideais, né? O que o condomínio vai ter, como vai funcionar. Posteamento? Isso. Então, assim, provavelmente ele só sai do papel em 2024. Então, vai ficar meio que no suspense, por enquanto. Mas tá pertinho, né? Tá pertinho. 2024. Passa rápido. Se Jesus não voltar antes. Vamos falar um pouquinho de cristão. Como foi que vocês, da área cristã aí, como foi que vocês conheceram a Cristo? Porque isso é uma base da nossa vida, né? Como foi que conheceu? Você é de berço, é isso não? Eu conheci com a minha mãe, né? A minha mãe me ensinou. Eu frequentei a Igreja Batista em Garanhuns. Foi onde, uma época rebelde, né? Garoto, jovem. Aí ela me falou, vá para a igreja, meu filho.
fui, foi muito bom. Até hoje frequento a igreja adventista com minha esposa e graças a Deus, Deus botou a mão e me tirou dos caminhos escuros da vida, né? Mas teve os problemas, sempre tem, né? A gente vai lutando, mas é como eu e o Naudiano fala, sempre eu falo também, vamos botar Deus em primeiro lugar e a gente segue um dia de cada vez, agradecendo a Deus em primeiro lugar, é claro, né? Deus em primeiro lugar, isso é muito bom. Antes de Naudiano falar como conheceu a Deus, né? Como entrou aí nesse melhor caminho que existe, né? Vou fazer um merchan rapidinho e aí você responde. Você está gostando do podcast? Então deixe seu comentário aí, curte, compartilha o máximo de pessoas que você puder e comenta aí também de onde você está falando, tá? Esse episódio ele tem um oferecimento de Wally Filmes. O Barba, ele tá ali, sentado. Fica por trás das câmeras, volta e meia ele aparece aqui com as perguntas difíceis de responder, que ele é complicado. Ele é complexo. Mas tem o oferecimento de Wally Filmes, o melhor filmmaker da nossa região. Ele é top, precisou de uma filmagem de qualidade, só é procurar o Wally Filmes, que é onde tudo isso acontece aqui, no estúdio dele também. Tem o oferecimento de Salvador Implantes, Dr. Fábio Gomes. Que fica ali na Praça Padre Carlos Cotá, número 62, que é o melhor implantodontista da nossa região. Pensou em saúde bucal de qualidade, pensou... Salvador Implantes. É isso mesmo. Tem o oferecimento também do Ponte do Açaí, que fica localizado ali também na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, número 381, e a segunda loja na Avenida Rio Branco, 187. Açaí de qualidade, o melhor açaí da região, vai lá. Também no Ponte do Açaí. E temos a nossa rainha do piso. Inclusive, ela esteve lá esses dias. Um abraço à dona Ilma, da Valério Construções. Olha, todo dia tem promoção lá na Valério Construções. Você pode ir lá que vai ter alguma coisa que você vai se agradar e ela vai dar um bom desconto também, se não tiver em promoção, mas você não sai de lá de mão vazia. Pode ter certeza, né? Então, Valério Construções, você pode procurar ali dona Ilma, vai direto com ela ou com qualquer um dos atendentes, vendedores que são atendentes de qualidade e além do produto, né, que é tudo de alta qualidade. Ela que é a nossa rainha do piso, né? Ela se intitula assim. Não é isso? E o endereço lá, Wally? Rua Antônio José de Lemos, número 565. Vai lá e procura Valério Construções. Pode procurar a dona Ilma que você vai sair de lá com a sua casa do piso ao teto. E aí depois você procura Márcio que ele constrói. Eita. Vamos lá, Naudiane. Como foi que Cristo entrou na sua vida? Obrigada, Jesus, por isso. Veja, eu sempre fui católica, né? Desde berço, meus pais, eu vim de uma família católica, mas aquela família que não é atuante, só vai na igreja ou no batismo ou no casamento. E eu sempre tive sede, né? Acho que é algo que nasce, né, no coração da gente. E eu não sei se vocês sabem, né? Quem me conhece sabe que minha família perdeu minha mãe e um tio meu, né, de forma muito drástica, num acidente de carro. Então, nós perdemos 3 membros da família através de um acidente. E uma diferença de tempo de 3 anos apenas. Primeiro foi minha mãe e uma prima, que iam para Recife, e com 3 anos foi meu tio, Agapto, que era bem conhecido aqui na região. E isso me despertou no coração a dúvida, por quê? Né? E minha sogra, eu tive a honra, né, de conviver com ela. Ela era uma pessoa cristã, temente a Deus, de berço, e sempre tentava me instruir, né? Ela dava o estudo bíblico para mim, né, com o testemunho dela. Louvar a Deus pela vida dela, por ter participado, ter conhecido ela, mas sempre ficava aquela questão, né? E eu sempre achei, assim, muito radical, né, a denominação adventista. Eu dizia, tem a questão da guarda do sábado. Então, eu procurei primeiramente a igreja presbiteriana, né? Tenho irmãos lá, né, até hoje. E espero que o Senhor nos dê a honra de ir para Canaã juntos, né? Convivemos bastante. Mas eu ainda ficava com a dúvida, porque eu li o verso de Apocalipse 19, 10, que diz
Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. Aí eu fui para Tiago, aí lá em Tiago eu vi que se você guarda 9 e viola 1, é melhor não ter guardado nenhum. Aí isso ficava na minha orelha, assim, sabe? Então foi quando eu tomei a decisão por ser adventista. A gente sabe, lógico, que a placa não salva ninguém. Verdade. Nenhuma placa vai ser salva, né? Quando eu entrava aqui, eu vi um louvor, que vocês estavam ouvindo, sobre a questão do ladrão da cruz. No último momento, ele foi salvo. Então, por que não conosco? Mas se a gente pode ter a oportunidade de ter uma comunhão, uma convivência com aquele que deu a vida por nós, por que não? Então, a gente procura a melhor forma, a forma que se identifique, e foi o que aconteceu comigo. E graças a Deus, né, até hoje. Aí tem momentos na caminhada, acredito que todo cristão tem, que dá uma balançada, né? Verdade. Mas aí Cristo vem e tem aquele verso de Isaías que diz, olhai para mim e sede salvo. E a gente volta, né, a ser fortalecido. E é isso. Né? Vale a pena, viu, servir ao Senhor. Vocês acham que isso faz todo um diferencial na vida de vocês hoje como casal, como empreendedor? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem que acreditar primeiramente em Deus. Sem Ele eu não estaria aqui de jeito nenhum. Eu e minha esposa, a gente é prova disso, viva aqui. Assalto na lotérica, nessas viagens minhas que eu fiz pelo mundo aí afora, perigos, encontrado nas estradas, né? Mas Deus bota a mão. Sempre livrando, né? Me lembro como hoje, a minha mãe, a gente comprou um carro, ela bota essa Bíblia aqui na frente do carro. E a gente passou perigos. Tive um irmão que foi sequestrado pelos bandidos na estrada. Caramba. Levaram ele para Caatinga. E lá, momento que passava na cabeça de qualquer homem, acredito que vão executar, né? Mas aí o pessoal vira a Bíblia no carro, olharam, deixaram eles lá na Caatinga e só levaram o carro mesmo. E graças a Deus é uma coisa que a gente trabalha e consegue novamente, né? A vida... Não. Que bênção, um testemunho, né? É verdade. Quer dizer, nada de pior aconteceu, né? É verdade. E você ser cristão, muita gente às vezes não acredita nisso, né? Mas portas que se abrem, que só Deus é quem abre isso. Sim. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha network, né? Por mais que você tenha tudo isso, o próprio Deus diz isso, né? A porta que... Se ele não abrir, ele é a porta. Né? Já começa por aí. Se ele não abrir, ninguém vai abrir. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre, né? Então, assim, Deus é fundamental. Sim. Né, Naldiane? Sim. O próprio Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. Isso. E qual é a diferença, pessoal, da questão de Deus, né? No relacionamento? É você se suportar, você suportar o outro. Porque nós somos falhos, tem dias que a gente não suporta nem a si mesmo. Não é? Mas quando você tem um relacionamento com Cristo, você aprende a suportar o outro. Né? Você aprende a tolerar, você quer ser uma pessoa melhor, você falha. Tem dia que você diz assim, meu Deus, fui eu que fiz isso. Mas o Espírito Santo, ele aponta, ele corrige. E você procura não fazer mais aquele erro, não cometer de novo, né? Eu acho que o sucesso de um casamento é, primeiramente, o Senhor, né? É algo bem interessante, porque a gente fala sobre empreender e a gente está falando aqui de Jesus. Jesus, para mim, é o maior exemplo de uma pessoa que empreendeu. Sim. Verdade. Porque ele veio há mais de 2000 anos atrás, né? E o que ele veio fazer até hoje se perpetua. Reinos caíram, né? Nações caíram, mas o projeto, né, de Deus, até hoje, ele está incrustado, ele está penetrado em todas as nações do mundo. Então, o maior exemplo, as pessoas às vezes pegam tantas referências, mas pegue Jesus e olha o Jesus como humano. Sim. Você vai ver que é um homem que conseguiu empreender naquele projeto dele, ele foi do começo ao fim. Sim. E aí, Focado, né? Sim. E eu lembro um pouco de vocês, porque Jesus fala muito sobre casa, né? A casa espiritual, a casa do Pai, e vocês estão nesse campo também de construção da casa, né? Mas a gente é muito falho, a gente reconhece, né? Que
é a misericórdia de Deus, né? Porque se não fosse ela, a gente era consumido. Né? Todo dia a misericórdia dele se renova. E a gente, no nascer do dia, a gente vê uma oportunidade de fazer um dia melhor do que o de ontem. E você só consegue se você tiver o Senhor na sua vida. Né? Porque eu olho para trás, assim, no início de casamento nosso, a gente tinha problemas por bobagem, se desentendia corriqueiramente, e a nossa vida era meio que uma bagunça. É todo mundo assim, né? Mas... É o primeiros é o anos. início. Mas assim, quando você tem uma vivência, uma comunhão, então, assim, você aprende a superar as coisas, você aprende a perseverar, né? E vem os frutos, né? Isso. E vem os frutos. E vamos para frente, né? Porque eu creio que a gente está nos últimos dias da história da humanidade. É notório, né, que algo diferente está acontecendo. Tem lá em Mateus 24. E a gente tem que se preparar, né? Porque a nossa vida não é aqui. A nossa casa não é aqui. Né? Nossa casa é na Cidade Santa. Verdade. Ô Naudiane e Márcio, a gente tem uma frase que as pessoas falam muito, principalmente os cristãos, né? Que você pergunta assim, como é que você tá? Aí eles falam, tô como Deus quer. Tem muito isso, né? E aí você vê que a vida da pessoa não tá bem. Financeiramente não tá bem, familiarmente não tá bem, tá desestruturada. Sim. E aí, como a gente tá falando sobre isso, será que Deus quer daquele jeito, né? E eu queria que você falasse sobre isso, vocês falassem. Uhum. Será que a vida da pessoa que tá, vou falar da vida empreendedora ou da vida financeira, que tá desgraçada mesmo, né? Ela tá devendo a Deus e o mundo. Sim, sim. Perdida. Tá perdida. Não sabe o caminho. Isso. Será que Deus quer aquilo? Romanos 8,38 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Boa. Então, até o mal, até a adversidade, ela coopera para o meu bem, porque Deus, né, em pessoa 3, que é o Espírito Santo, Jesus e Deus como Pai Criador, ele não está preocupado com o bem-estar de Guilherme, de Fábio, de Márcio, de Wally, de Naudiano, não. Ele está preocupado com a salvação. Então, se for preciso passar por um sufoco para me salvar, ele vai mandar. Porque ele quer que eu vá morar com ele. É desejo de Deus, desde a criação, habitar com o homem. O homem que desobedeceu, o homem que infringiu a lei de Deus, né? Mas, então, assim, até a adversidade, ela é para o bem daquele que ama a Deus. Então, o segredo é o quê? Só tem um. Se você ama o Senhor, você vai ser bem-sucedido. Você vai sofrer? Vai. Porque, pronto, certa vez eu vi, assim, um depoimento de algo que está escrito lá, por Salomão, né, nos livros, que a adversidade, ela vem para o rico, para o pobre, para todos. Isso. Né? O importante é você saber o que é santo e profano, para que nada venha tirar o seu foco. Né? Porque se você, muitas vezes, se dedicar a coisas vãs, coisas pequenas, que é natural do ser humano, né? Você perde seu tempo e o tempo não volta atrás. Não vale a pena perder tempo, viu, pessoal? É isso mesmo. Não vale a pena, não perca. Eu já perdi muito, já quebrei muita cabeça, porque estava passando por isso ou por aquilo. Quando você se foca no resultado, você esquece as dificuldades, você vence. Mas você acha que, assim, vocês acham que, pronto, você passou pela dificuldade lá, né? Sim. Do assalto e tal. E se vocês tivessem desistido naquele momento e hoje vocês não estivessem com a Naudiane, com a Manu Imóveis, com a construtora e tal, indo aí de vento em popa, você acha que era porque Deus permitiu, não quis que vocês estivessem nessa situação, passando agora por dificuldade, ou foi porque vocês tomaram a decisão de desistir? Eu tenho convicção, eu tenho uma certeza que Deus cuida de todos nós. Se não fosse a Manu, ele ia mandar outra coisa, né, meu filho? Outra coisa ele ia mandar. Mas eu sei que ele não ia desamparar a gente, porque ele não desamparou nenhum dos seus servos no passado. Por que ele vai me desamparar? Não.
Então, com relação a isso, a gente é tranquilo. Se não fosse isso, eu tenho certeza que ele ia providenciar. Ele não mandou alimento por um corvo para Elias? Isso. Né? Então, essa certeza, essa confiança. A gente é perfeito, é santo? Não. A gente é imperfeito, mas a gente aprende todo dia. Isso. Todo dia a gente aprende. E o que ele quiser pra gente, a gente aceita. Aceito sim. Aceita, Já está aceito, né, Já. Márcio? Aceita. Eu vou dormir tranquilo. Porque sabe que é o melhor. Né? Amanhã ele providencia mais tijolos, cimento, ferro e a gente vai trabalhar. É isso aí. Agora, voltando um pouquinho para a Manu, para a área de empreendedorismo, que é a nossa área, o nosso podcast também. Vocês não param por aí, né? Vocês continuam se movimentando, né? Eu vejo que tem essa questão que você faz muito, e já viu acho que umas 3 vezes, o feirão do imóvel. Como é que acontece? O que é feito ali? O que é que a gente vai procurar? Eu, como cliente, eu vou procurar lá o quê? O feirão, ele existe anualmente, né? A cada ano, para alavancar os negócios, né? E facilitar para quem quer comprar. Porque a gente tem imóveis que fica na prateleira, né? 2, 3, 4 anos. E o que é que a gente analisa? Por que não vendeu? O valor está correto? Está acima do valor? Então, a gente procura o proprietário ou os proprietários e sugere tipo um desconto. Então, só no período do feirão, né, amor? Um imóvel, por exemplo, que custa 500 mil. Tem muitos imóveis antigos no centro da cidade que tem um valor exorbitante, de acordo com a nossa região. Então, o que é que acontece? Só no período de feirão ele fica por 400. Então, é uma oportunidade. Um desconto assim grande mesmo, certo? Sim, no feirão é isso. Né? Aí já, em outros momentos, outras promoções, porque a gente faz promoção, nosso calendário ele é feirão em março, Dia dos Namorados, né? Dia dos Pais e agora a primavera da casa própria, agora em outubro. Olha. Né? Oportunidade. Oportunidade aí, viu? Se vocês permitirem, eu vou falar um pouquinho. Pode falar, fica à vontade. A primavera da casa própria vai de 3 de outubro até dia 20. Olha agora já, viu? Já tá aí em cima. E nesse momento, você vai comprar um imóvel, vai ganhar um jardim, né? Você vai ganhar um jardim, uma jardinagem que dá todo o diferencial, né? Questão de saúde e beleza. Como também você vai conseguir descontos de 5 até 30 mil reais nos imóveis. Então, é só no período da promoção. Para quem não quer. Só nesse período. De 3 a 20 de outubro. 20 de outubro. E logo mais, a partir do dia 5 de dezembro, a gente vai ter o Natal Luz. Né? Então, assim, esse é o nosso calendário anual e vem dado certo, facilita para o vendedor, facilita para o comprador e todo mundo sai satisfeito. E é legal que eles trabalham já programado, né? Tem gente que não se programa, não. Tem gente que vai lá e você já trabalha programado, já trabalha com objetivos. Para o empreendedor é fundamental, né, Fábio? Sim. Você ter essa agenda porque você já sabe o que vai fazer, você não vai perdido, né? Tal dia eu vou fazer isso, tal mês a gente vai fazer isso. Eu vi muito em São Paulo, Naldiane, a gente via muitos feirões, que eu sempre gostei, eu quero visitar ainda Miami, nunca fui, né? Mas pretendo. Deus quiser, se o Barba deixar ali... ele passa muito podcast pra gente gravar aqui, né? Ele é o nosso diretor ali. Mas eu via muitos feirões de casas lá em Miami. Como é que é isso? Você sabe dizer? Como é que funciona esse negócio? Eu compro uma casa aqui, eu vou num feirão aqui em São Paulo e compro uma casa lá em Miami. O feirão, no caso, imóveis dos Estados Unidos, que o feirão acontece em São Paulo. Isso, em São Paulo. Então, assim, é tudo questão de estratégia, né? Eu nunca vi, né? Nunca participei, mas eu sei que tem aqui no Brasil, né? Esse de Miami eu nunca tive a oportunidade de ver. Vou procurar, estudar, para na próxima vez eu saber responder. Trazer aqui para Afogado da Engazeira, quem quer, né? Mas há algo bem interessante. Você hoje vai, por exemplo, numa praia, você vai em Porto de Galinha. Isso. Aí você vê alguns corretores ali com panfleto
te oferecendo o seguinte, a compra onde você compra uma parcela do apartamento, do condomínio, para 2 vezes no ano você ter direito a utilizar aquele condomínio. Aí você não precisa pagar a hospedagem. Uma parcela do condomínio é sua. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Acho que inclusive fizeram com isso parecido aqui com o Ibis daqui, né? Isso, né? Inclusive, a gente vai fazer parte do nosso portfólio, né? As parcelas do Ibis. Eles vão trazer para a Manu Imóveis vender também. Vai colocar no portfólio à venda. Mais uma pergunta que não quer calar. Na real, vale a pena isso? Vale se sua família tiver o perfil de viajar. Né? Porque hoje em dia você sabe que você passar 3, 4 dias no hotel com a família, no hotel de 4 estrelas, Isso. tem um custo. Isso. Então, se você calcular, digamos, você compra uma parcela dessa, fica equivalente a um custo de uma hospedagem, né? De 2 que você faz. Aí, mas eu não viajo. Mas e por que não vender para alguém que você conhece, né? A pessoa vai no seu lugar, não sei. E ali, de qualquer maneira, você tem uma participação nos lucros do condomínio, né? Da rede. Você vai ter. Está investido. Vai ter a participação no lucro, né? Ou seja, você vai ficar hospedado, vai usufruir e ainda tem uma participação nos lucros. Acho que eu vou mudar de assunto. Sabe por quê? Porque eu tô vendo que ela é boa vendedora e eu já tô querendo comprar. Ela nasceu pra isso, viu, Márcia? Foi, sim. Eita. Não, o Barba já tá querendo comprar ali já. Ele tá... Eu já até propus, que ele é cliente nosso, né? Eu já propus uma permuta, né? Só o jardim. Olha, tá vendo? Eita, Então é só você fazer uma permuta, né? Você dá seu imóvel de entrada e adquire um outro na promoção. Olha aí. E ganha o jardim. E o jardim vai junto, com certeza. Vai sim. E essa questão de burocratização, nesse período agora burocrático, eu vou participar do feirão. Sim. Essa burocracia, ela é mais ou menos burocrático na época do feirão? A questão de burocracia ela é a mesma. Ela Não modifica em questão de momentos do nosso calendário. Por quê? Os bancos, eles seguem o Banco Central. Então, não tem o que fazer, não tem o que se fazer. Você precisa estar com o CPF em ordem, né, sem nenhum problema. Tem que ter renda comprovada. Mas eu sou um empreendedor informal, eu posso comprar? Pode, desde que você se formalize. Né? Procura um contador, abre o CNPJ, faz a declaração, procura o calendário nacional de declaração de imposto de renda e você fica apto a realizar seu sonho. Né? Boa, legal. Naudiane, e esse momento, esse período agora a gente está com a taxa de juros altíssima, né? A Selic está lá em cima. Mas mesmo assim, Guilherme e Fábio, é válido. Por quê? Você faz um cálculo. Você paga, digamos, um salário mínimo de aluguel para um imóvel melhor, mais confortável. Aí você faz a aquisição do imóvel, mesmo com a taxa alta, você vai pagar R$ 1.400. Aumenta a sua despesa, tem um ônus, sim, mas o imóvel é seu. Então, é válido, mesmo com uma taxa um pouquinho mais acima do normal, vale a pena porque o aluguel ele é bom quando ele é temporário. Né? Ou seja, eu vou passar uma temporada na cidade de Serra Talhada, então é válido eu fazer um contrato de aluguel. Mas se eu vou residir lá, se eu vou passar... Não tenho pretensão de sair, né? Então, assim, o que eu pago ao banco mensalmente de parcela, né? Vai ser um pouquinho mais caro do que o aluguel, mas quando eu finalizar o contrato, o imóvel é de quem? É meu. Verdade. E sem contar que o imóvel, ele sempre valoriza. O Brasil já passou N crises. Nessa pandemia foi que valorizou, não foi? Valorizou. Meu amigo ali sabe contar bem como subiu o valor do milheiro de tijolo. Ele estava me contando ali. Tijolo chegou a R$ 700. Aqui no sertão de Pernambuco. Caramba. Mas graças a Deus tinha demanda de saída, né?
Então, assim, para quem almeja investir, vale a pena fazer um financiamento, porque você faz aquela aquisição e daqui a 3 anos, vamos além um pouquinho, daqui a 5 anos, se você quiser vender, você recupera o que você gastou até aquele momento e ainda ganha um pouquinho mais. Seu dinheiro não foi jogado fora, mesmo pagando juros aos bancos. Mas aí essa taxa de juros, hoje a taxa de financiamento, ela acompanhou muito mesmo, que eu observei que não acompanhou tanto assim a Selic, né? Ou não? A Selic, ela influencia em qualquer transação, né? Então, a gente não pode ser responsável de dizer que não acarretou, que acarretou. Porém, a taxa atual, ela está, no caso do SBPE, na média de 8% anual, que isso vai dar 0,6 mensal, né? Na pandemia, por exemplo, ela ficou em 0,4, né? Então, mesmo elevado, ainda é um investimento sólido, principalmente para quem paga aluguel. Antes da pandemia estava quanto? Você lembra? Antes da pandemia, estava na média de 10% anual e ficava a 7%, 8%, né, mensal. Não, 10% anual? Anual. Tava 1 ponto alguma coisa mensal. Isso. Era um absurdo, né? Tava de graça, então, para comprar financiado. Tava muito bom. Naquela época... Mas se bem que não subiu tanto assim, né? Não foi feito a Selic. A Selic subiu muito mesmo. Eu acho que nessa época, eu acho que a Selic estava 2%, né? Era, na pandemia, 2%, 3%. Né? Hoje está o quê? Está 13,25%, não é isso? Sim. Isso, assim, possibilitou e viabilizou muitas aquisições. Isso. Vendeu muito na pandemia? Sim. Fora que é cultural do brasileiro, né? É ter seu imóvel próprio, né? Sim. Diante da realidade do país que a gente vive, que a gente não tem a estabilidade do que vai acontecer amanhã, acaba que o imóvel, a residência própria, ela passa a ser um porto seguro, inclusive para investimento. Sim. Né? Sim. Tem sentido isso, Bárcio? Esse momento bom na construção? Eu sei que é um pouco recente, mas... Na pandemia, você fala? Não agora, assim, esse momento de... Porque tem aquecido aqui, né? A construção civil. Eu não sei se é no país inteiro, mas aqui na nossa região tem... Eu sinto que aqui, no Afogados, a construção civil, ela cresce a cada dia. É isso que eu sinto, né? Muitos e muitos lugares você anda aqui, em todos os 4 lugares de Afogados você vê... Tem construção. Construções. Então aqui é uma região diferenciada? Eu acho. A construção civil... A gente atribui isso, eu havia falado anteriormente a vocês, à condição geográfica da nossa cidade. É próxima, né, de outras cidades menores que dependem do que a Afogados oferece. E isso possibilita, viabiliza e amplia, né, o interesse das pessoas saírem de cidades menores para morar aqui em Afogados, investir. Então, hoje, se você fizer uma análise, você vai ver que grande parte dos empreendedores são naturais de outras cidades. Verdade. É mesmo. Guilherme? Eu sou de outra. Você também é baiano. Eu estou diante de 4, né? Ele é de outra cidade também. Não, você é do sítio, não. Mas não é do sítio de Itabira, não? Olha a prova, Aí, tá vendo? né? Eu não disse? Você disse que é daqui, mas é do sítio de Carnaíba. Do Alto Vermelho, não? Não, Carnaíba. De um sítio em Carnaíba. Santo Antônio? Conheço. Sim. Conheço todos os Meu pai tem residência lá. Então, olha a prova, né? Somos 2 afogadenses contra 3, né? De outras cidades, né? Esse aqui veio da Bahia, né? Ele diz que baiano não nasce, baiano estreia. Aí ele escreveu estrear aqui. Deu certo, bebeu dessa água. Legal. Eu já vim de Carpina, mas já vim porque aqui a água é muito boa mesmo. Realmente. Né, mas estamos chegando ao final do nosso podcast. A gente bateu esse papo legal. Eu acho que rolou muitos frutos. Mas você queria perguntar sobre... Era o quê? A parte burocrática que você falou no início aí em off? Que era muito legal também. É interessante porque eu creio que muitas pessoas elas querem empreender nessa área, né? Na área de construção.
E aí tem dois caminhos, né? Um, ela mesma fazer a casa dela, e outra forma, ela procurar, né, as instituições, né, que podem encurtar esse caminho, né? Uma delas está aqui, que é a Manu Imóveis. Eu acho isso muito interessante. Se você quiser se preservar, né, de um gasto de energia mental de construção, é interessante você procurar a Manu, porque ela viabiliza isso de forma muito mais fácil. Mas você que quer empreender também nessa área, eu pergunto para a Manu, qual conselho você daria para as pessoas que querem entrar nessa área? Para os dois, no caso, né? Para o Márcio. Quer responder? Antes de responder essa pergunta, quem conselho que daria? Como é que funciona esse processo? Alguém que tem um terreno e quer entrar, como é que funcionaria assim? Imaginando das duas formas. Alguém tem dinheiro e alguém que quer realmente... Essa pergunta eu ia fazer agora mesmo, assim, mais formal. Porque, assim, tem linhas de crédito também. Eu acho que para isso, não sei como é que funciona. Eu tenho um terreno e quero construir. Ou eu não tenho terreno e quero comprar o terreno e construir também. Sim. Existem formas para isso? Sim, existe. Né? Existe o crédito. O primeiro passo é procurar. Você pode procurar a Manu. A gente vai avaliar o cadastro. Com base no valor aprovado, a gente vai indicar, né? Deixar o cliente à vontade qual o profissional que ele vai procurar ou escolher para desenvolver o projeto, né, arquitetônico. Aprovando aquele projeto, foi compatível com o financiamento aprovado. Se ele quiser confiar a Manu constrói. E se ele quiser construir ele mesmo, ele pode. Né? Existe essa linha de crédito que ela é chamada administração própria. Então, a gente vai até o banco, a Caixa disponibiliza por medição e por etapa executada. Agora, lembrando que para ele mesmo construir, ele precisa ter pelo menos 30% do valor da obra. Porque ele precisa bancar aquela etapa para o engenheiro do banco vir vistoriar e liberar o recurso. Aí, nesse caso específico. E respondendo à pergunta de Dr. Fábio, para você que quer investir, né, e entrar nessa área, eu sugiro, qualquer área, você fazer um teste vocacional. Boa. Quando você faz um teste vocacional, você entende, você tem a certeza, a convicção se é aquilo mesmo, isso independente de qualquer área, seja imobiliária, seja na construção civil, seja para estudar odontologia, para desenvolver na parte de alimentação. Isso. Você tem que saber se você tem vocação para aquilo, porque isso aí é 70% do sucesso. Quando você tem vocação, faz o que ama, pode ter certeza que você vai ter um bom resultado. Então, no caso dos negócios imobiliários, minha dica é, você tem vocação, então siga em frente. E a segunda é estudar. Você vê a gente aqui, mas a Manu faz um calendário, ela tem estratégia, ela tem a empresa setoriada. Mas para que tudo isso ocorresse, a gente passou várias madrugadas estudando. Porque você não pode atirar para um lado e para outro, porque quando você atira, você corre risco, ou de acertar ou de errar. Mas quando você se especializa, quando você estuda, a probabilidade diminui, né, o risco. Diminui, né, de você dar errado. Então, é interessante, né, se especializar, aprender e, assim, pessoal, é um ramo muito gratificante, é um ramo muito bom, vale a pena, mas é preciso muito esforço, né? Muito esforço e muito empenho. E, assim, vocês hoje, vocês se sentem, assim, realizados nesse segmento? Assim, realizados que eu digo assim, vocês se sentem satisfeitos pelo que estão fazendo hoje, pelo o que fazem hoje e pretendem fazer? Deixar meu esposo responder, vale a pena, amor? Eu me sinto satisfeito em fazer o que estou fazendo hoje. Bastante. Já tenho outras profissões que eu poderia exercer, mas a construção civil, para mim, é como a Naldiane falou agora. A gente tem que ter vocação, né, e estudar. Como ela falou, a gente passou algumas madrugadas ali vendo, estudando, vendo como é que se realmente... Eu tenho um pedreiro que ele costuma dizer, vamos botar a casa para nascer. Depois que ela nasce, aí vai para cima, né? Mas você tem que ter preparo para isso. Realmente você, na prática, é muito bacana você ver e estar lá dentro,
Quando eu falei agora há pouco pedreiro, realmente, não. Se eu for hoje fazer, realmente eu faço. Já sabe colocar o Sei, plomo lá. Sim, com certeza. É vocação. Você está ali, você fazendo uma coisa que você realmente gosta de fazer, né? E no final de tudo, você vê uma família entrar num imóvel que você construiu e dizer, poxa vida, que alegria, a minha esposa e meus filhos estão num lar. Isso é maravilhoso, é gratificante sonho, demais. É um sonho realizado. Né? E você fez parte, né? É maravilhoso. É a menina dos olhos hoje. Você tá como quem sonha também, né? Você fazer parte, isso que ela falou é muito legal, você fazer parte dos sonhos. E para quem quer empreender, você gostar, né? Gostar do que está fazendo, eu acho que é fundamental mesmo, sim, isso aí. Sim. Né? Sim. Hoje você ama o que faz, Naldene? Com certeza, né? Assim, tem os desabores, tem. Vocês sabem que profissional nenhum é perfeito. Verdade. Né? A gente falha. Eu lembro de um episódio de um cliente que a gente estava no feirão e ele mudou a forma de entrada 4 vezes. Ele dizia na mensagem, faça assim, eu vou dar X, eu vou dar Y. E de tanto mudar, eu não prestei atenção na última mudança, né? Na última modificação. Porque a gente é falho, né? Então, eu não me atentei na última mudança. Então, quando a gente chegou lá para assinar o contrato, faltava uma quantia, 10 mil reais do valor da entrada, que ele teria que dar um valor de 10 mil a mais na entrada. Aí ele lembrou, mas eu não lhe falei? Eu disse, vamos lá na conversa. Eita. Quando a gente chegou na última, realmente. Então, quando a gente identificou, né, que o cliente realmente tinha pedido, então foi que eu, assim, na hora veio de solução. O que é que a gente faz? Não tem mais como voltar o contrato atrás, não teria que cancelar. Então, eu olhei para ele e disse, olha, a remuneração da Manu é isso. Aí chamei o construtor, chamei o cliente e disse, tira a remuneração nossa. Não, mas não é justo, você trabalhou. Mas houve falha de comunicação. Então, quando a gente falha, a gente tem que ter a responsabilidade de assumir as nossas falhas. Então, eu acho que a diferença da Manu é essa. A gente está ali pronto para errar, para acertar, mas se por acaso, porventura, acontecer de errar, a gente tem que assumir. Então, assim, eu dei esse exemplo para que todos soubessem que a gente faz tudo com zelo, com ética, né, com cuidado, porque não é simplesmente pegar essa caneca aqui de José. José colocou o imóvel, confiou a Manu. Então, eu vou vender de todo jeito? Não. Tem que ter, assim, realmente zelo, cuidado e ética. Por isso que funciona. Boa. Hoje, quantas famílias trabalham com você? Quantas pessoas trabalham com vocês? Direto e indiretamente? Porque tem os indiretos também, né? Ao todo 7, né? Na- Fora na os Manu- pedreiros, né? A gente tem uma equipe hoje de pedreiros, pelo menos de uns 10 homens, assim, de todos os dias trabalhando, né? 11 comigo. Isso na, Na construção. isso na construção. E no escritório, 7. 17 famílias. 7. Tá vendo? Assim, não é só um escritório, né? Não é só Não, envolve construtor. outras pessoas, né? Hoje vocês dão oportunidade para 17 famílias trabalharem. Sim. Graças Ou seja, a Deus. isso é gratificante, né? Sim. Eu estava conversando esses dias e você, assim, você vê que alguém está sendo beneficiado, ele pode comprar, ele pode realizar talvez o seu sonho até mesmo de comprar a casa própria, mas através de uma oportunidade que foi gerada por nós, por vocês. Sim. Isso é muito gratificante. Sim. Não é você gerar esse emprego, gerar essa renda, a pessoa poder, não, agora eu posso comprar minha moto ou financiar o meu carro porque eu tenho um trabalho. Sim. E você participar disso, né, Fábio? Sim. Isso é muito bom, não é? Sim. Qual a sensação, assim, de vocês terem... Vocês já passaram por isso, já, de alguém chegar, Já. algum colaborador de vocês chegarem assim e dizer, hoje eu comprei a minha moto, eu Sim. fiz a feira de casa. Vocês já tiveram essa bacana. sensação? Sim. Sim. Tem um exemplo, né, de um funcionário nosso, que ele atua na área de corretagem e ele tá com um bebezinho, né? A esposa dele tá grávida, tá já ganhando bebê. Quem sei quem é. E assim, a Conheço. gente olha o brilho nos olhos, né? Aquilo ali faz toda a diferença, né? Bastante, Aí com certeza. é gratificante demais, né?
Boa. Então vamos encerrando por aqui. A gente vai... Eu queria que Márcio dissesse aí, desse uma motivação, dissesse uma frase, falasse algo para alguém que quer começar agora. Vou Diga falar aí, Márcio, agora. vamos lá. Ó, pessoal, quer ser feliz, vá para Manu Imóveis. E a gente tá ficando por aqui.